Sabe, o sangue de um pet, ele é muito mais do que só aquele líquido vermelho. Pensa nele como um livro de história secreto. E o mais incrível é que cada gotinha guarda pistas vitais sobre a saúde do animal. Segredos que a gente jamais conseguiria ver a olho nu. Então, que tal a gente bancar o detetive de diagnóstico por um dia? A nossa missão aqui vai ser exatamente essa: decifrar as mensagens que estão ali escondidinhas numa única gota de sangue. Bora começar essa investigação? Olha, em qualquer investigação, a primeira coisa a se fazer é entender o que é o normal, né? Criar uma base de comparação. Então, antes de procurar por problemas, a gente precisa saber direitinho como é a aparência de uma hemácia saudável. Só assim para a gente conseguir identificar quando alguma coisa está fora do lugar. E aqui já vem a primeira surpresa. Normal não é uma palavra universal no mundo animal. Dá uma olhada. No sangue do cão, as células são todas redondinhas, separadas umas das outras. Agora, olha o do cavalo. Parece uma pilha de moedas, né? Essa formação tem até nome, se chama rolô. Totalmente diferente. E isso aqui mostra uma coisa fundamental. Aquilo que é super normal e saudável para um cavalo, em outra espécie, poderia ser um baita sinal de alerta. É por isso que o veterinário precisa ser um verdadeiro especialista, não só em doenças, mas nas particularidades de cada bicho. No fim das contas, o contexto é que manda. Ok, agora que a gente já sabe como é o normal, vamos começar a procurar as pistas. Porque quando alguma coisa não vai bem, as próprias células do sangue, elas começam a mudar de forma. E são essas deformidades, essas pequenas mudanças, que começam a contar a história do que está acontecendo lá dentro. Olha só para essas aqui. São os acantócitos, conhecidos também como células em espora. Percebe essas pontas irregulares, meio espinhentas? Pois é, isso aqui é uma pista bem preocupante. Muitas vezes, elas estão ligadas a problemas sérios, como o hemangiosarcoma, que é um tipo de câncer bem agressivo. Agora, uma outra pista. Repara bem. Essas são os equinócitos. Elas também têm espinhos, mas, diferente das outras que a gente viu, as projeções aqui são pequenininhas e bem uniformes, cobrindo a célula toda. A presença delas pode ser sinal de várias coisas, desde um linfoma até, olha só, envenenamento por picada de cobra. E a nossa terceira pista celular são essas aqui, os eliptócitos. O nome já entrega, né? Elas são alongadas, com um formato meio oval, quase como um charuto. Quando aparecem, podem indicar algum distúrbio hereditário que mexe com a estrutura da célula, deixando ela, menos flexível do que deveria ser. Ok, até agora a gente olhou para a forma das células. Mas agora, a investigação vai para um outro nível. A gente não está mais só procurando por células estranhas. A gente está procurando por evidências de um ataque. Um ataque que pode vir de toxinas, do próprio sistema de defesa do animal ou até de invasores microscópicos. E a arma do crime em muitos desses ataques é uma coisa chamada dano oxidativo. Para ficar mais fácil de entender, imagina um ataque químico que meio que enferruja as células por dentro. Isso acaba com a estabilidade delas e deforma toda a estrutura. Gente, olha isso aqui, é impressionante. Essas são as excentrócitos. Tá vendo como todo o conteúdo da célula, a hemoglobina, foi empurrado para um lado só? Fica parecendo uma meia-lua. Isso é a assinatura clássica do dano oxidativo. E uma causa super comum para isso acontecer, acredite se quiser, um cachorro que comeu um pedaço de cebola na cozinha. E a lista de culpados por trás disso é bem maior do que a gente imagina. E cheia de coisas do dia a dia. Cebola e alho, por exemplo, são super tóxicos para cachorros. Para gatos, um remédio que a gente usa, tipo paracetamol, pode ser fatal. E tem mais. Toxinas como o zinco, certas plantas, por exemplo, folhas de bordo vermelho para cavalos, tudo isso pode causar um estrago gigantesco. Mas nem sempre o agressor é uma toxina, uma substância química. Às vezes, as pistas apontam para um invasor, um convidado indesejado, sabe? Um organismo vivo que resolveu se instalar ali, bem dentro das células sanguíneas do animal. Chega mais perto, olha com atenção para essas células. Tá vendo umas estruturazinhas em formato de gota bem lá dentro? Isso aí é a babésia. É um parasita que vem do carrapato. Ele literalmente invade as hemácias e vai destruindo tudo por dentro, o que causa uma doença bem séria. E não são só parasitas. Os vírus também deixam a sua impressão digital. Essa imagem é de um cão com sinomose. O vírus, ao passar por ali, deixa essas marquinhas azuladas dentro das células. É um detalhe bem sutil, mas para um olho treinado é uma assinatura inconfundível de que o vírus esteve ali. Bom, agora a gente vai juntar todas essas pistas. É o momento de resolver os casos mais difíceis, aqueles em que a vida do animal tá por um fio. E aqui a história tem uma reviravolta. Porque às vezes
O maior perigo não vem de fora. O mais trágico é quando o próprio corpo se torna o vilão. Quando o sistema imunológico se confunde e começa a atacar a si mesmo. Olhando no microscópio, a cena é de puro caos. Isso que a gente está vendo se chama aglutinação. As hemácias estão todas grudadas, formando uns blocos enormes e irregulares. Sabe por que isso acontece? Porque o sistema imunológico marcou essas células como inimigas, por engano, e os anticorpos estão agindo como uma supercola, juntando todas elas. E a coisa é tão séria, mas tão séria, que a gente nem precisa mais do microscópio. Isso aí é o sangue dentro do tubo de coleta, e dá para ver a aglutinação a olho nu. Parece que o sangue talhou, sabe? Isso, sem dúvida, é uma emergência médica gravíssima. Então, todas as pistas, desde aqueles aglomerados que a gente viu no microscópio, até isso que é visível a olho nu, levam a um único diagnóstico: anemia hemolítica imunomediada. É conseguir identificar esses padrões que faz toda a diferença. É isso que permite que os veterinários ajam rápido com o tratamento certo, que pode literalmente salvar a vida do bicho.